Eu considero o Michael Mann o diretor de ação mais importante da atualidade, porque ele é um cara muito tradicional no seu trato com o gênero e na premissa dos seus filmes. Ele conserva alguns modelos de filme policial que ele mesmo ajudou a estabelecer, mas ele faz isso com uma liberdade muito inspiradora. Ele usa a linguagem do cinema para levar esses modelos e essas tradições um passo adiante, tanto em questões formais, na maneira em que ele filma, no uso praticamente vanguardista que ele fez do digital, como em questões dramáticas, em como ele sempre localiza uma certa crise individualista dos personagens, especialmente no que diz respeito à relação desses indivíduos com o Estado e com as instituições. Eu considero o Michael Mann um dos grandes diretores políticos que já existiram e que possui até um discurso anarquista implícito em todos os comentários que faz. Eu tenho um texto sobre o Black Hat em que eu trato um pouco mais disso. Vou linkar o texto aqui embaixo. E diferente de filmes de ação que se focam nesse espetáculo das lutas e de uma dinâmica do corpo, o Michael Mann me parece mais interessado nos espaços em que ele filma, na relação desses espaços com esses corpos, em como esses espaços engolem os personagens, como esses espaços se desestabilizam a partir do drama e da ação em cena. O Fogo Contra Fogo é, acima de tudo, um filme sobre o espaço público. A cidade é uma espécie de palco para essa briga de gato e rato entre o ladrão e o policial. As ruas viram esse ambiente de iminência constante, de tiroteios à luz do dia, viram esse lugar de dano colateral. A maneira que Michael Mann filma os tiroteios nos espaços públicos nesse filme são fenomenais. O Michael Mann filma Los Angeles de maneira muito peculiar. Ele se aproveita muito das paisagens e dos locais da cidade. Ele nunca torna essas paisagens artificiais, mas tem um apreço clássico por esses espaços, uma romantização clássica mesmo. Já o Manhunter me parece um filme sobre o espaço privado, sobre o espaço doméstico, um filme sobre a reclusão mesmo. E ele também filma isso com uma liberdade muito inspiradora. Ele faz da propriedade privada um modelo de dominação na história desse assassino. E se a gente pensar em uma fase mais contemporânea do Michael Mann, principalmente enquanto ele começou a filmar em digital, essa relação inventiva com o espaço vai ficando mais evidente e vai ficando cada vez mais livre. No Miami Vice e no Inimigos Públicos, isso é muito perceptível. A câmera nesses filmes é uma câmera que não tem limites. Ela se desloca muito livremente pelo espaço da cena, ela assume a sua textura digital. O filme está sempre nos confundindo imageticamente. É uma relação que assume um certo descontrole formal muito estimulante. No Miami Vice, principalmente, a câmera evidencia o espaço como algo muito flexível. Tudo é muito ruidoso e muito ríspido. Mas, mesmo dentro dessa abordagem ultracontemporânea e bastante realista, existe ainda um certo romantismo clássico implícito na história e na construção dos personagens. Existe um modelo de filme policial clássico que está sempre ali. O Michael Mann, em algum sentido, torna essa noção clássica algo espetacular. Ele usa de elementos contemporâneos e até histriônicos, em alguns casos, para fazer isso. Essa essência da ação nos filmes do Mann funcionam desse jeito. Ele quer tornar o clássico algo espetacular. Ele quer reinventar esse clássico através de abordagens contemporâneas, através de novas possibilidades
com a linguagem. O Michael Mann é um dos diretores mais completos que existe, porque é um dos únicos, junto com o Clint Eastwood, talvez, que conserva o clássico por meios contemporâneos. E eu acho que ele é muito subestimado. O Fogo Contra Fogo ganhou muita atenção e virou uma espécie de clássico até, um filme até meio cult, mas um trabalho como o Miami Vice, que eu acho que é tão bom quanto, não é tão valorizado. Inclusive, as pessoas tendem a ridicularizar um pouco o Miami Vice. Eu acho que isso acontece porque o público de hoje rejeita um pouco algumas tradições de cinema de gênero. Tem uma atitude até um pouco cínica com isso, né? Existe um pouco disso com o cinema de horror também, né? Em um vídeo que eu gravei sobre o cinema de terror, eu comento um pouco sobre isso, sobre essa atitude um pouco cínica do público em relação a tradições mais clássicas do cinema de gênero, aos filmes da Blumhouse mais especificamente. Nesse ponto, eu acho que existem algumas coisas que devem ser conservadas e existem filmes que tentam fazer isso. Como o cinema ele evolui muito rápido e as referências históricas vão sendo engolidas, muitas vezes eu acho que falta uma atenção do público a esses filmes, aos filmes do Michael Mann, aos filmes da Blumhouse, a filmes que remetem a certas tradições clássicas do cinema de gênero.